Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A igreja celebra no 7º domingo da Páscoa a solenidade móvel da Ascensão do Senhor. E com essa missa nós vamos concluindo o tempo pascal. Cronologicamente, este é o último acontecimento do Jesus visível aos olhos desse mundo. É a última cena da terra, de Jesus aqui na terra. O momento em que ele então se despede da igreja, dos apóstolos, depois de 40 dias de aparições, e ascende, sobe para os céus. A partir daí haverão aparições, mas elas serão pontuais. Não será um tempo, esse tempo terminou. Então a aparição, por exemplo, de nosso Senhor ressuscitado a Paulo de Tarso, lá no caminho de Damasco. A aparição para João, evangelista, na ilha de Patmos, o livro do Apocalipse. Na história da igreja, a aparição de Nosso Senhor a São Francisco de Assis, na Porciúncula. A aparição a Santa Margarida Maria Lacoque, Sagrado Coração de Jesus. São aparições pontuais na história da igreja. O sentido teológico, dogmático, é profundíssimo do que nós estamos celebrando. Eu vou apenas dizer em poucas palavras, de maneira muito simples, o que significa a ascensão do Senhor. Nossa humanidade, ela foi assumida pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. Quando no ventre da Virgem Santíssima, ele se fez homem. Até então, Deus é Deus. Agora, Deus participa, nós participamos da humanidade de Deus e Deus participa da nossa humanidade. Desse momento, no ventre da Virgem Maria, até hoje, Deus é verdadeiramente Deus e homem na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nossa humanidade está na comunhão da Santíssima Trindade. Nossa vida humana bate no coração intratrinitário, aquilo que em teologia se chama pericorese, no amor interno, íntimo de Deus. A nossa humanidade lá está, porque hoje a nossa humanidade, conforme diz o Evangelho, subiu. O nosso único mediador, o mediador absoluto, o pontífice da nossa paz, Jesus, faz a ponte entre nós e o céu. Sentado à destra do Pai, ele abre as portas do céu e está nos esperando. Amém. Esse é o primeiro sentido teológico. Mas há um sentido mais próximo de nós, o sentido eclesial, o sentido de missão. Sobe Jesus, que é a cabeça, mas fica no mundo o seu corpo, que é a igreja, que somos nós. Nós somos a continuidade de Cristo nesse mundo, a continuidade de Cristo na história. Aí você compreende
as ordens que foram dadas na liturgia de hoje, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. No Evangelho, Jesus dizendo: agora vocês vão para o mundo, agora é com vocês. Daqui para frente, vocês têm a missão de serem no mundo a minha presença. Começando por Jerusalém e depois para todas as nações. A religião não é para a salvação de um povo, de uma etnia, de uma cultura. É para ser levada a todos os povos da terra, começando por Jerusalém. Força nós não temos, vocês não têm. Esperem, porque vem a força. Virá o Espírito Santo que vai dar condições para vocês fazerem isso. Aí você entende o que dizem os dois anjos na primeira leitura. Escuta, o que vocês estão fazendo com a cara para cima? O que vocês estão fazendo olhando para o céu? O que foi que ele disse? Que vocês deveriam ir. Por que vocês não estão indo? Vão e façam o que ele disse. Façam o que ele ordenou. Levem a boa nova, a doutrina, o ensinamento. Celebrem os sacramentos. Vivam o amor dele. E as pessoas saberão que ele vive. Então há dois movimentos na ascensão do Senhor. O movimento para cima, a glória que nos espera. E o movimento para frente, a nossa missão no mundo de continuar a presença do ressuscitado no meio das pessoas. E esse testemunho somos nós que damos, pessoalmente, pela nossa comunhão com Ele. Quem não tem comunhão com Ele, não tem como expressar essa comunhão aos outros. Comunicar Jesus. Essa é a grande palavra da ascensão do Senhor. Para comunicá-lo, é preciso tê-lo. Melhor dizendo, é preciso estar nele, amá-lo. E eu não amo o que eu não conheço. Meio que parece óbvio o que eu estou dizendo, mas não, meu irmão, é muito mais profundo, não é tão óbvio não. Como é que eu vou testemunhar se os meus pecados e as minhas incoerências dão contra-testemunho? Eu vou falar que Jesus está vivo, eu vou falar que Jesus é vencedor, eu vou falar que Jesus trouxe a salvação, aí a pessoa olha para a minha vida e vê um desgraçado, mentiroso, hipócrita, que não vive. É isso aí que é o Evangelho? É isso aí que eu estou vendo? Então as nossas misérias e incoerências é que são o grande problema. Primeiro grande problema. É o primeiro problema na nossa família. Quando a gente vai falar de Jesus para alguém da nossa família, eles conhecem a gente. Eles sabem das nossas misérias e fraquezas, e isso diminui a veracidade do que nós falamos. Portanto, quanto mais nós experimentamos e vivemos, e procuramos viver, e procuramos... Veja, ninguém vai ser santo. Aqui nessa terra, ninguém. O Papa disse isso dia 31. Ele ordenou em Roma 11 novos padres. E aí ele disse para os meninos, para os padres que estavam sendo ordenados, ele disse: eu não espero que vocês sejam santos. Agora eu espero que vocês queiram ser santos. Que vocês se esforcem. Que vocês deem testemunho. Que vocês olhem para vocês e digam assim: eles estão tentando. É isso que importa. É isso que vale. E se eu não tenho um amor profundo por nosso Senhor, vou repetir, as minhas incoerências vão se sobressair. As limitações vão aparecer. Elas são de ordem psicológica, culturais, às vezes financeira. A gente não tem nem condição, né? Vive uma vida tão desgraçada, é só pensando em dinheiro, em pagar boleto. E olha, falar para você, dar testemunho de Cristo, às vezes é a última coisa que a gente para pensar. Sim ou não, eu estou exagerando? É tanto rolo, é tanto problema, é tanta dificuldade, que somente um amor muito presente na nossa vida por nosso Senhor é que vai fazer a gente pôr os boletos em segundo plano, para dizer: não, Jesus em primeiro lugar, depois eu vejo os boletos. Amém? Amém. Vamos ver na hora que os boletos começarem a cair, se a gente não entra em crise, em pânico, em desespero, e esquece que há um Deus cuidando de nós. Há um Deus cuidando de nós. Sem medo de falar do Evangelho, sem medo de testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é fácil dizer isso em Alphaville. Tem país no mundo em que falar de Jesus é crime, ainda hoje, nos dias de hoje. Crime. Se você chegar em certos países com uma Bíblia e você der de presente, você vai preso, deportado, e nunca mais você volta. Se for tudo bem, se der tudo certo, você é deportado.
Eu não estou falando de um ou outro, muitos países. Nesse momento, há católicos presos em campo de concentração, de trabalho forçado, na China. Nesse momento, na Nicarágua, a igreja está perseguida. Padres, bispos, freiras religiosas expulsos. Não é longe. Aqui do nosso lado. Sem esse amor, esse elan por nosso Senhor, nós somos covardes. Nós não temos coragem de testemunhar a presença dele, de dar a cara a bater. Vou te dar um exemplo. Eu assisti essa semana um podcast, o mais famoso do Brasil, o mais acessado, milhões de acessos. 2 rabinos e 2 pastores protestantes conversando, mas virou uma briga. É uma ilusão nossa achar que os judeus são de boa. Não são, eles são muito radicais. Não todos, claro, óbvio. O rabino disse a seguinte frase, com muita raiva, se percebia um ódio. Eu falei, misericórdia, de Jesus e de nós. Eles não se conformam. E o rabino disse assim, na cara dos 2 pastores: vocês, da igreja cristã, estão há 2000 anos assassinando pessoas sobre a face da terra. E agora, com que moral vocês querem criticar o Hamas? Vocês não têm moral para criticar o Hamas, porque vocês fizeram pior que o Hamas em 2000 anos. Sabe o que me surpreendeu? Não é o ódio do rabino e dele dizer isso. O silêncio dos 2 pastores protestantes, tentando achar na Bíblia, porque isso é típico de protestante, né? Uma resposta. A resposta não está na Bíblia. A resposta está na história. Onde ficam os 2000 anos em que a igreja construiu e constituiu a moral, os valores humanos do Ocidente? Nossa igreja constituiu o que há de melhor na cultura ocidental e mundial. Fato! Direitos humanos, você acha que tinha isso na antiguidade? O que era o direito romano, o direito latino? Pelo amor de Deus, em comparação àquilo que apareceu depois, por força da doutrina cristã. Calados, procurando na Bíblia um versículo para bater, para responder. Sabe o que o rabino fez? Quando ele começou, o pastor protestante, a procurar, ele disse: deixe as nossas escrituras em paz. O Antigo Testamento, que vocês chamam de antigo, é a nossa escritura, é o nosso texto. Vocês não têm o direito de usar o Antigo Testamento. Vocês não têm o direito de querer, em cada versículo do Antigo Testamento, inventar que Jesus está ali. Jesus não está no Antigo Testamento. O Messias não veio. E, pasmem, a pior aberração está no Evangelho de hoje, que enquanto Jesus subia, a multidão se ajoelhou e eles o adoravam, porque Jesus é Deus. Isso para um judeu é uma blasfêmia. Nós, com os meios, não para briga, não para o ódio, mas para responder com tranquilidade, apresentando os fatos históricos. Calado estavam, calado ficaram, sem saber o que dizer. Menino, se um pastor protestante mais ou menos estudado passa por um vexame desse, calcule tu. Calcule. Um católico médio que fez essa catequese básica há não sei quantos anos atrás, é uma surra. É uma surra. Por quê? Porque fica comendo papinha, não tem profundidade, não lê, não estuda, não se informa. Como é que eu vou anunciar o que eu não conheço? Como é que eu vou dizer que eu amo o que eu não entendo? Como é que você pode dizer que conhece Jesus, que ama Jesus, se você não se aprofunda? Se você é superficial, é raso. E com todas as condições aí diante de nós, que as redes sociais dão para que a gente conheça como nunca. Não podemos nos envergonhar da nossa fé. Sim, dizer com toda a clareza: nosso Deus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E hoje Deus se proclama em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio até nós, assumiu as nossas misérias,
os nossos crimes. E ele está com o coração aberto. Deus abriu, não um coração impassível, não um coração humano. Deus se fez homem para nos amar com um coração humano. Eu sou amado por aquele que entende quem eu sou, porque ele é gente. Isso é tremendo. Que religião proclama isso? Que Deus nos amou de tal modo que ele se fez um de nós, para poder nos amar como nós somos, do jeito que você é. Ele te ama, ele te busca, ele te encontra. E se você estiver ferido e caído, ele te põe nos braços, ele te carrega, ele te leva para o céu. Eu me arrepio falando isso. Isso é muito forte. Isso não é uma mensagem de religião, isso é a mensagem de Deus. Deus veio e disse isso. Ou eu creio e tenho coragem de proclamar, porque a minha vida mudou. Minha vida mudou quando eu entendi, quando eu aceitei essa fé, quando eu recebi esse amor. Essa é a única coisa que eu posso fazer, é testemunhar, é contar para as pessoas. E aí você encontra o católico calado. Os outros estão usando os meios de comunicação para dizer o que eles acham, o que eles pensam. Daqui a 6 anos estará aí sendo utilizada não somente a inteligência artificial, mas a super inteligência artificial. O cálculo é esse, de 5 a 6 anos. Ou nós nos apossamos, tomamos a frente de usar os meios de comunicação, as mídias sociais, o que nós temos à nossa mão. Mesmo que você, senhorinha, mesmo que você seja só a tia do Zap, evangelize, use essa ferramenta. Não para dar bom dia que ninguém nem vê, tá? Só vou te dar essa dica, inclusive porque é chato pra caramba. Mas para esclarecer, para enviar uma homilia. Eu contei hoje na missa da manhã que uma pessoa me disse, na confissão, eu posso contar porque eu pedi autorização: Padre Ubirajara, eu conheci o senhor de tanto a minha avó mandar as homilias para mim. Eu nunca abria. Esse nome, Ubirajara, eu já achava que era um velho, um padre daqueles monsenhor antigos, sabe? Não abria. Um dia, eu vou abrir. Minha avó anda tanto essa encheção aqui, abriu. E aí de repente tinha lá um cara, eu achei diferente, no mínimo. Gostei. Estou aqui, padre, para me confessar. Vocês estão entendendo? O zap da vovó, que vai de tudo, né? Desde receita de bolo até o menino do Padre Ubirajara. A coragem, o amor de esclarecer as pessoas sobre a fé. Porque a gente pensa, né, que a gente tem que ter grandes plataformas. Agora eu estou dando uma olhada para os garotos e para as meninas daqui. Não é o seu caso. Vocês sabem mexer com isso. Basta a gente pensar no Carlos Acutis, né? O beato. Coisa linda. Um mocinho, 12, 13 anos. Ele fazia um apostolado pelo YouTube, pela internet, pelas redes sociais, que era um negócio tremendo. Ele vai morrer mocinho, adolescente. Mas o que ele deixou sobre a face da terra está aí até hoje à disposição. Jesus eucarístico, a missa, era o amor da vida dele. Não que ele não fizesse outras coisas. Jogava bola, gostava de futebol, jogava videogame. Mas ele tinha paixão por nosso Senhor, que é a minha, que é a sua paixão. É o nosso grande amor. E aí? Você sabe usar essas ferramentas? Por que você não está usando? Por que você não está se aprofundando e distribuindo esse amor sobre a face da terra? Eu vi outro podcast com 2 muçulmanos tentando mostrar no podcast que Jesus não é o profeta definitivo. Aliás, o próprio Jesus, diziam eles, tinha dito isso, que enviaria, que chegaria outro que esclareceria umas coisas.
eles estavam usando o Novo Testamento, o nosso Novo, para dizer que esse outro que Jesus prometeu era Maomé. Ah, que lindo! Essa é a ideia dele. Sem ódio, eu não tenho, sem briga, sem palavrório. Eu sei que o outro, o advogado, é o Paráclito, é o Espírito Santo que viria e veio. E eu preciso proclamar isso para o mundo. Enquanto você não faz, tem outros que estão fazendo. Isso é para fazer a gente pensar. Hoje é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Por isso, essa minha homilia. Porque a ascensão é comunique, fale, agora é com vocês. Essa é a 59ª edição do Dia Mundial das Comunicações. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos comunicando. Num mundo cheio de tanta desinformação. Ainda, meu irmão, hoje, os livros do teu filho ensinam que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Ainda. Isso é uma desinformação da época do Iluminismo, da época da revolta protestante, mas que está no caderno e no livro dos teus filhos. A Idade Média foi uma das épocas mais brilhantes da história da humanidade, em avanços, com todas as dificuldades que o tempo, aquele tempo viveu-se. Nós não somos bonzinhos, mas não somos as trevas que pintam. Quem vai esclarecer isso? Quem vai dar às pessoas o conhecimento? O que se diz das cruzadas, da Inquisição, então nem se fale. O anticientificismo, de que a Igreja Católica é contra a ciência, que a Igreja Católica sempre barrou o avanço científico. Meu irmão, o método científico nasceu nas universidades. As universidades eram uma extensão da catedral. Todas as universidades eram católicas. As universidades nasceram em ambiente católico. Portanto, o método científico nasceu dentro da Igreja Católica. Apenas um nome, Bacon, onde começa tudo. Hoje, o maior laboratório de astronomia, que não pertence ao Estado, que não pertence ao governo, adivinha de quem é o maior laboratório, o maior centro astronômico do mundo? Da Igreja Católica. Pertence aos jesuítas e está nos Estados Unidos, e a subsede em Roma, no Vaticano. A Igreja Católica é anticientífica? A NASA utiliza dados coletados e estudados pelos laboratórios de astronomia da igreja. Mas aí, se puxar um assunto com você, aqui ó, no bolso, coloca no bolso. A quantidade de desinformação, a quantidade de notícias desencontradas, quando nós deveríamos, por amor a Jesus, anunciar a verdade, mostrar o quanto de bem a igreja fez, quanto de santidade, de caridade, de valores, de avanços culturais, tudo isso, obra do corpo de Cristo que é a igreja. Por que somente ver o que há de ruim, o mal? Por que somente ver as esculhambações dos maus católicos, que existe até hoje? Foi o assunto da semana na internet. Uma acusação pesadíssima contra os seminários e contra os padres em relação à moral sexual. Porque o povo, de um modo geral, tem muita curiosidade, para não dizer tara, em relação à vida sexual dos padres. É uma curiosidade. Isso vende. Isso dá like, isso dá, como é que chama? Visualização. Que tem coisa errada? Só se vocês forem doidos para não saberem que tem coisa errada. Basta ver o tanto de gente que foi presa aí no passado. Agora, eu estou dentro da igreja. Eu posso dar testemunho para você. Eu posso dar testemunho. A grande maioria dos padres com quem eu convivi, com quem eu convivo, são homens sérios. As freiras, mulheres sérias. O povo de igreja, o povo sério, que está trabalhando, se esforçando para pregar o Evangelho.
Aí um ou outro cometem um crime, cometem uma maldade, e aí toda a igreja paga, sim ou não? Mas onde está você para esclarecer, para dizer para as pessoas o outro lado da história, para contar e dar testemunho? O que nós precisamos? De conversão. Eu e você. Que a nossa vida seja um testemunho. A nossa vida precisa ter o selo de qualidade da igreja, o selo de qualidade do Espírito Santo, o selo de qualidade do amor de Deus. E aqui eu termino. A sua vida, a pessoa vai olhar para você, sabe que você tem as suas dificuldades, o Padre Birajara não é perfeito, não é mesmo, mas que olha, puxa vida, que esforço, está lutando, está procurando fazer o melhor dele. Sim ou não? É isso que as pessoas querem ver em você. Você é a presença de Cristo, você é a imagem da igreja. Quando falarem mal da igreja, é de você que estão falando. Põe na sua cabeça isso, porque eu sou a igreja. Então é claro que dói. A igreja é minha mãe. Fala mal da minha mãe. Tudo que eu tenho, eu recebo da igreja. O meu alimento espiritual, eu recebo semanalmente, no domingo, é da igreja. Ela é minha mãe, ela me nutre. Como é que alguém pode falar da sua mãe, esculhambar sua mãe, difamar sua mãe, e você ficar calado? Eu não estou mandando você brigar, eu não estou mandando você fazer discurso de ódio, eu não estou mandando você ser um fanático, não. Eu estou dizendo que você precisa ter postura para responder com tranquilidade e fé para aqueles que querem ouvir. Tem gente que não quer ouvir, eu nem perco meu tempo. Para quem quer ouvir, para esclarecer. Termino. Homens novos, mulheres novas, famílias renovadas, empresas, negócios, tudo com o selo do Espírito Santo, com identidade católica. Fui benzer agora o ano passado, final do ano passado, uma empresa gigantesca aqui de um paroquiano nosso. Na entrada, a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Ele é dono, ele não é sócio. A identidade dele é católica. Quem não quiser fazer negócio com ele, que não faça. Se ficar ofendido porque tem uma imagem de Nossa Senhora no saguão de entrada, que não faça. A minha identidade é essa. Essa é a minha fé. Essa é a minha igreja. Amo a minha mãe, a Virgem Santíssima. Não me envergonho de colocar um quadro dela na entrada. Ah, vai perder negócio. Dane-se. Essa é a minha fé. Não tenho vergonha de comunicá-la, não tenho vergonha de estampá-la. Agora, é claro, fui benzer uma outra empresa, eram 2 sócios. Aí chego, tinha uma macumba na entrada, um patuá na saída. Eu disse, peraí. Ah, é que o outro sócio... Eu falei, sim, mas então ele põe o patuá dele no escritório dele, assim como você colocou sua cruz e a sua Nossa Senhora no seu escritório. E na empresa não tem que ter nada, já que vocês são sócios. Por que ele pode? Eu não benzo. Eu sou encrenqueiro. Quer dizer, não tão, né? Não, sou uma pessoa de paz. Mas eu quero dizer assim, no sentido de que vai deixar passar isso? Não pode. Ué, se são 2 sócios, amém? Vocês estão trabalhando juntos, os 2 se respeitam, sim ou não? Ponto final. Os seus patuá, o seu escritório. E nem lá eu entrei, porque ele nem estava. Ele nem foi, porque o padre vinha. O padre vinha, ele, ó. O sócio escapou, mas o patuá ficou. Falei, ou eu ou o patuá. Não tem nada contra. Eu só acho que é um respeito à dignidade da nossa fé, daquilo que nós somos. Ué, se eu tenho que colocar a Virgem Santíssima e a cruz dentro da minha sala de escritório, por que os... Entendeu? Não. A não ser que a empresa fosse dele. E aí provavelmente quem iria era o Pai de Santo, não eu. E tá tudo certo. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um deu seus pulos. É isso, meu irmão, que não pode. Eu vou terminar, eu juro. Que no Halloween você enfeite a sua casa com bruxa, com demônio, com satanás, com capeta. Você está dando uma mensagem com isso. Ah, isso é besteira, é cultura norte-americana. Você é norte-americano ou seu...
Aí quando chega o Natal, põe um pisca lá dentro de casa. Plim, plim, plim. Ah, pelo amor de Deus, é a mensagem. O selo. Cadê o selo de qualidade? Ah, está dentro do meu coração. Põe para fora. Cospe. Põe para fora a tua identidade. Põe para fora a tua fé. Põe para fora aquilo que você crê. Aí sim, você cumpriu o que ele disse. Quando ele subiu e falou: agora é com você. Ah, padre, eu sou muito simples. Na tua simplicidade. Aliás, eu vou dizer uma coisa. A simplicidade dos mais simples tem mais poder do que a eloquência de um padre Ubirajara. Você pode ter certeza disso, meu irmão. Porque Deus age na simplicidade. Então peça a Deus agora: Senhor, converte o meu coração, converte a minha vida, as sombras que estão dentro de mim, o meu comodismo, a minha vergonha, a minha disfarçatez, minha cara de pau, de às vezes não dizer que sou católico, de esconder, de não saber defender a fé. Senhor, que eu tenha tempo para estudar, para ler, para aprofundar a tua palavra. Mas acima de tudo, Senhor, que o Senhor me inspire a falar para Jerusalém de hoje, para descer e adorar o teu santo nome e proclamar a tua ressurreição entre aqueles que vivem hoje na minha vida, no meu caminho. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.